presidente Jair Bolsonaro surpreendeu ontem o universo jurídico e político com a indicação de Cássio Nunes para a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. É sobre essa indicação e tentar entender o perfil de Cássio Nunes que falamos no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora começar o vídeo dessa quinta-feira, dia 1º de outubro de 2020, e eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, se inscreva aqui no canal e não vacile, se inscreva. Você ganha conteúdo novo todo dia, mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim. Sim, é todo dia, de domingo a domingo, de segunda a segunda, eu tô por aqui no canal trazendo aqueles conteúdos que eu sei que você gosta. Política, cultura, cidadania, história, democracia e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia, meu filho. Então não vacile, se inscreva agora aqui no canal, se inscreva agora aqui no canal, minha filha. Aqui, eu passo o dedinho aqui, o mouse aqui, se inscreve, porque eu tenho certeza que você vai ganhar e eu ficarei hiper satisfeito com a tua presença por aqui. Isso, na verdade, é isso que motiva a gente, né? Os microcentavos do YouTube da conta não são tão motivadores assim. Vamos lá. Cássio Nunes, o desembargador do TRF1, foi realmente indicado. O universo político, jurídico já sabe da eleição de Jair Bolsonaro de colocar Cássio Nunes para essa vaga que vai vagar agora no dia 13, né? O limite seria dia 1º de outubro, perdão, seria em novembro, dia 1º de novembro, que o ministro Celso de Mello completa 75 anos de idade. E aí tem a aposentadoria compulsória. Ele resolveu antecipar esse prazo por 2 semanas, o que na prática é irrelevante, né, para 13 de outubro, tendo problemas de saúde, então ele está querendo já descansar mais cedo, ele considera a sua obra dentro do Supremo Tribunal Federal feita. Direito de Celso de Mello e tudo beleza. Existia muita preocupação sobre quem Jair Bolsonaro indicaria para essa vaga por conta do seu perfil autoritário e por conta de suas falas historicamente equivocadas, muitas vezes criminosas, com frequência agressivas. Então tinha-se um receio no universo jurídico, no universo político e na opinião pública em geral, de quem seria o escolhido para Jair Bolsonaro para essa vaga no Supremo Tribunal Federal. A vaga, posso dizer que, na minha opinião, surpreendeu positivamente e eu vou explicar o porquê. Quem deu esse furo ontem de que Cássio Nunes seria o escolhido foi o jornalista do Globo, o colunista Lauro Jardim. Depois a Mônica Bergamo confirmou na Folha de São Paulo, o Poder 360 confirmou, mas o furo original, quem trouxe essa informação em primeira mão foi o Lauro Jardim, e é muito importante dar o crédito de quem fez, porque assim, acaba que parece que é uma informação generalizada, mas não, teve um trabalho jornalístico, uma apuração do Lauro Jardim, e é preciso dar o crédito. Vamos compreender quem é Cássio Nunes. Advogado de formação, ele se transformou em desembargador do TRF1 pela indicação do 5º Constitucional. O que é isso, meu velho? É aquela vaga em tribunais em que você, para oxigenar o espaço, não ficar somente dependente de nomes que vêm de uma trajetória dentro da magistratura, você busca pessoas da advocacia e do Ministério Público para tentar mudar os entendimentos ali, que é importante. Eu considero essa uma medida importante porque você traz outros olhares de formação mesmo para as decisões, o que deixa mais complexo o cenário decisório e traz outras abordagens para o colegiado dos desembargadores. Eu gosto dessa ideia do 5º Constitucional, acho um avanço, realmente acho uma boa medida para o país. Ele é oriundo disso. Advogado de formação, ele foi advogado por 15 anos lá em Teresina, capital do Piauí, naturalmente. Em 2011, ele foi indicado para o TRF1 nessas vagas do 5º Constitucional direcionadas aos advogados, direcionadas da OAB. Foi a Dilma, né, que era presidente em 2011, que o escolheu para essa vaga. Ele também já tinha sido juiz do TRE piauiense, que também compõe, né? Ele se compõe o Tribunal Eleitoral com algumas pessoas oriundas da advocacia, tem um percentual destinado a isso. Ele é formado na Federal do Piauí, tem especialização em processo e direito tributário pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em direito constitucional em Lisboa, na Universidade Autônoma de Lisboa, e doutorado na Universidade de Salamanca, da Espanha. Ou seja, o seu currículo acadêmico apresenta robustez para o cargo. E é sempre bom lembrar uma coisa para a nossa audiência, que não é necessário ser formado em direito
para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Não, vou repetir, não é necessária a formação em direito. Quais são os pré-requisitos que a Constituição coloca? Você tem que ter notório saber jurídico, ou seja, qualquer pessoa de qualquer área que apresente este subjetivo, notório saber jurídico, porque sim, é uma avaliação subjetiva, comprove ter uma reputação ilibada e esteja na faixa etária entre 35 e 65 anos, pode ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Vou repetir, não precisa ser formado em direito. Tem que ter notório saber jurídico, que, insisto, é uma avaliação subjetiva. Você tem que ter reputação ilibada entre 35 e 65 anos de idade. Cá entre nós, somente a idade é de fato um critério objetivo, né? Porque a reputação ilibada, tá, você não pode ter respondido a um crime muito difícil, muito complexo e tal, mas o que é uma reputação ilibada para mim, talvez para você, seja outro parâmetro. E tá tudo certo, e tá tudo certo. Exceção das questões legais. Aí não, aí porque já tem questões objetivas envolvidas. Mas a princípio a reputação ilibada pode envolver um fator subjetivo aí. Notório saber jurídico, aí você não tem uma prova para testar, né? Então não dá exatamente para você comprovar isso objetivamente. Então, trata-se de uma indicação essencialmente política, como tem que ser. Como tem que ser. O Supremo Tribunal Federal não pode ser via concurso a escolha disso. É política. Você tem um agente político, o presidente da República faz a indicação, outra casa política, o Senado, faz a sabatina e a aprovação e ele se encaminha para um terceiro poder. É muito inteligente essa lógica de indicação, porque você envolve pessoas votadas, ou seja, representantes do povo, para escolher o topo de um poder que essencialmente ele não é constituído pelo voto, ele é por concurso público. E muitas vezes é por isso que a magistratura se distancia, muitas vezes, da vontade popular, porque eles entram ali no sistema e ele tem que ser esse poder contra-majoritário. Então é importante essa lógica. A Constituição Suprema é bem desenhada do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é bem desenhado. O que a gente faz com esse desenho é que é o problema. Mas o desenho, o arcabouço teórico da Constituição brasileira é muito interessante, é muito inteligente. Vamos continuar a falar de Cássio Nunes, este nome indicado. Ele foi uma surpresa, né? Ele não estava entre os cotados. Vamos lembrar que os cotados eram pessoas, no meu entender, muito... Eu não quero usar a palavra pior, porque isso entra numa questão, mas que eu discordo da trajetória, eu tenho divergências, esse é o termo educado. Eu tenho divergências maiores com os outros indicados que Cássio Nunes, até porque eu conheci Cássio Nunes agora, como anteriormente eu li o currículo para você, e grande parte de nós, né, que não vivemos o universo do direito, o conhecemos agora também, mas a princípio, a sua trajetória e seus posicionamentos se conectam mais aos meus valores do que os até então levantados. Vamos lá. Antes se falava do André Mendonça, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública, para mim um cara com uma atuação lamentável, aquele dossiê dos funcionários públicos antifascistas que aconteceu na pasta dele, para mim, sepulta qualquer credibilidade que esse André Mendonça possa ter, além de outros problemas curriculares. Jorge Oliveira, era outro cotado, secretário-geral da presidência. Esse tem uma trajetória jurídica muito pequena, embora não seja pré-requisito constitucional para ocupar ali, ele não seria tão bem aceito entre seus pares do Supremo, o que é um problema. A pessoa tem que ser respeitada pelos seus pares ali para desenvolver os seus votos, para conseguir as composições necessárias. O Supremo Tribunal Federal, insisto, é uma casa política e ela é feita de composições. O terceiro nome cotado, sim, tinha robusta trajetória jurídica, que é o João Otávio de Noronha, que é ex-presidente do STJ, né? Ali o que me incomodava era a proximidade muito íntima de Jair Bolsonaro, já que o pai de Noronha trabalhou no gabinete de Bolsonaro quando este ainda era deputado federal. Então dali vem essa relação. O pai do João Noronha, o Jorge Noronha, né? Ele, por exemplo, viabilizou a candidatura do Carluxo, ainda menor de idade, para concorrer com a própria mãe. Óbvio, ele estava cumprindo um trabalho ali, era um serviço e tal, a gente não pode colocar questões éticas, se bem que dá, né? Mas assim, não é a princípio um problema gigantesco, não. É mais problemático a questão familiar do Carluxo com a mãe, do Jair Bolsonaro com a ex-mulher, do que essencialmente o advogado que encontrou a solução jurídica para o problema. Mas isso mostra a proximidade antiga que ele tinha com isso. Quando o Bolsonaro falou que tomava cerveja, que queria indicar alguém que tomava cerveja, tal, não sei o quê, na bolsa de apostas, na especulação de Brasília,
o nome do Noronha cresceu, porque imaginava-se que com essa relação antiga ele teria esse nível de intimidade com o Jair Bolsonaro. Mas veja só você, Cássio Nunes também goza de alguma intimidade com o Jair Bolsonaro. Não tão antiga quanto a de Noronha, mas sim, ele tem uma intimidade e eles se conhecem desde quando o Jair Bolsonaro era do baixo clero. Por quê? Porque Cássio Nunes sempre circulou no universo político. E isso é importante agora para sua sabatina e sua aprovação em votação. Basta maioria simples dentro do Senado Federal. O Jair Bolsonaro foi inteligente nessa indicação, porque ele trouxe para si um nome do Nordeste, ou seja, ele amplia a sua influência, ele vai ter discurso daqui para frente que prestigiou num cargo de inegável destaque, de grande notoriedade, um nordestino. Veja, a formação dele, a atuação profissional se dá no Piauí, ele faz a sua especialização no Ceará, então tem vínculos reais com o Nordeste. Ele foi elogiado pelo Ciro Nogueira, líder do PP, líder do Centrão, do Piauí. Ele recebeu elogios, eu tenho certeza, não vi nenhuma manifestação, mas tenho convicção que o governador do Piauí, o petista Wellington Dias, não colocará objeções na indicação de Cássio Nunes. Então você vê que ele consegue compor espectros políticos pela questão da sua trajetória. Outra coisa que Cássio Nunes é muito elogiado também, diz respeito à sua lide, a seu trato com a defesa. Ele, por ter sido advogado de formação, trata muito bem as pessoas, ou a defesa, quando entra em contato com a magistratura. Muito diferente da experiência de Sérgio Moro. Por exemplo, Sérgio Moro, todos os advogados de defesa que atuaram na Lava Jato que eu conversei, falaram que Sérgio Moro era muito ríspido. Beirava a falta de educação, a forma como ele tratava os advogados. E a Vaza Jato nos mostrou que, em relação aos promotores, o trato era muito mais dócil, muito mais cordial. A rispidez de Sérgio Moro com a defesa incomodava os advogados. Com o Cássio Nunes isso não vai acontecer. Por ser advogado de formação, ele compreende as agruras, as dificuldades da advocacia e vai ter outro tipo de trato junto aos advogados. Então este é um ponto que o coloca bem quisto para com os políticos também, porque os políticos vão precisar dos advogados, nos casos do Supremo, e vão ter em Cássio Nunes alguém que é aberto à cordialidade nesse trato. Além disso, eles se colocam numa perspectiva garantista, o que eu particularmente me alinho. Eu gosto do que está escrito na Constituição, não gosto de muita invencionice, não. Naquele caso da segunda instância, por exemplo, ele se manifestou favorável à prisão da segunda instância, só que ele colocou um ponto interessante, que é verdade. Ele fala que a prisão da segunda instância ela é possível, mas não obrigatória. Varia de caso a caso, ou seja, naquele caso ali, a prisão em segunda instância ela se justifica por quê? Isso é muito importante. Você tem que explicar o porquê prender a pessoa naquele momento e não esperar todos os recursos do definitivo trânsito em julgado. Então, ele se coloca numa perspectiva mais garantista e vai reforçar a linha de atuação de outros ministros da corte, como Gilmar Mendes, como Ricardo Lewandowski, como Dias Toffoli, por exemplo. Essas pessoas que atuam numa linha mais garantista terão um reforço nesse time. Tanto que Jair Bolsonaro ontem, quando decidiu de fato que Cássio Nunes era o seu nome, a sua indicação ao Supremo Tribunal Federal, ele chamou o Davi Alcolumbre. Alcolumbre falou que esse nome, pelo seu trânsito entre os políticos, não teria dificuldade em sua aprovação. Liga para o Gilmar Mendes e leva Cássio Nunes, vão Davi Alcolumbre, Jair Bolsonaro e Cássio Nunes na casa de Gilmar Mendes. O Gilmar ficou surpreendido, o próprio Cássio Nunes ficou surpreendido, porque na verdade o que ele ambicionava de fato era ser indicado para o STJ, no vagar ali de um espaço, e a ambição dele seria ir para o STJ, não para o Supremo. Acabou sendo indicado para o Supremo Tribunal Federal. Tem 48 anos de idade, ou seja, vai ficar até 2047 no cargo, caso não venha a óbito, a gente torce que não, evidentemente. Antes disso, além disso, ele pode, por exemplo, o Joaquim Barbosa não tinha atingido 75 anos e optou pela aposentadoria. É legal, não tem problema nenhum. O Teori Zavascki já veio a óbito, né, num acidente trágico aéreo antes dos 75 anos de idade. Então, ou seja, podem vagar cadeiras no Supremo antes da pessoa completar 75 anos, por aposentadoria ou por óbito. No correr natural da vida, Jair Bolsonaro terá nesse primeiro mandato, a gente não sabe se vai ter o segundo ainda a partir de 2023, mas ele terá indicação de duas vagas, uma agora, Celso de Mello, ano que vem do Marco Aurélio Mello. Então os dois Melos vão deixar a Corte Suprema até o final do mandato de Jair Bolsonaro. Então, esses outros nomes antigamente cotados, eu tenho a impressão que não se transformam em inimigos ainda de Jair Bolsonaro, por essa frustração de terem sido preteridos por Cássio Nunes, digo, André Mendonça, Jorge Oliveira e o João Otávio de Noronha,
porque eles ainda têm uma esperança de serem indicados em 2021. Mas veja, até nisso o Bolsonaro foi inteligente, ele foi hábil nessa indicação. Mantém esses caras aqui na palma da mão. Eles não vão para a oposição, eles não vão sair atirando. Por quê? Porque ainda ambicionam, ainda tem um sonho de pleitear algo para 21. Então o cara ainda mantém esses caras em sua esfera, em seu alcance, em sua influência, para outras possibilidades jurídicas e legais. Então o time dos garantistas ficaria reforçado com a aprovação de Cássio Nunes. Veja você, esse nome vazou ontem para a imprensa, gravo o vídeo hoje, então já está 24 horas pessoas pegando uma lupa sobre o seu passado. Que aí é do jogo, velho. Quando falam que você será indicado, seu nome, sua vida vão para uma devassa completa. Agora os caras vão olhar toda a sua trajetória, vão olhar o seu currículo, vão olhar se você não mentiu no currículo, vão olhar suas decisões, para quem você advogou na sua vida, é completamente do jogo, é legítimo. Ele vai ter sua vida toda passada por um escrutínio para que o Senado tenha elementos para fazer a sabatina e também a votação ali adiante. Esse processo vai durar de 20 a 30, 40 dias mais ou menos, a partir do momento da aposentadoria do Celso de Mello. O escrutínio começou ontem quando a informação vazou e não foi negada pelo Jair Bolsonaro. Mas o nome dele, se agradou Gilmar Mendes e agradou o universo político, está longe de ser uma unanimidade, né? Luiz Fux se sentiu desprestigiado. Ele, que é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, não gostou da indicação da indicação de Cássio Nunes. Ele, na verdade, ele queria, por ser um juiz de carreira, ele queria alguém que viesse do magistrado. Que viesse da magistratura, que fosse magistrado. Veja bem, é legítimo do Fux querer alguém que tenha carreira dentro do judiciário, mas não é um preceito constitucional. O presidente tem o direito de indicá-lo, o Senado aprova ou desaprova e segue o jogo o cara entrando. A verdade é que o preferido de Fux era Luiz Salomão, que é o atual presidente. Ele é membro no STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Essa era a preferência de Fux. E Fux também não tem um perfil garantista, né? Ele, no meu entender, um dos mais invencionistas ali, que tem interpretações criativas da lei, o que eu particularmente, eu pessoalmente não gosto muito. Eu prefiro me ater no texto legal para uma decisão. Então Fux ficou descontente por não ter sido consultado enquanto presidente do Supremo, por não ter sido aquele perfil que ele almejava, que ele sonhava, que seria alguém oriundo da magistratura, e além disso, não é alguém de sua linha ideológica, que não tem a sua visão de direito. Fux perdeu todas, né? Então por isso ele está descontente, mas eu tenho a impressão que a opinião do Fux não vai contar muito. Além disso, puta derrota para a Lava Jato, né? Definitivamente não é alguém que se alinha ao modus operandi da Lava Jato. O Cássio Nunes é alguém que prevê a sua atuação, propõe um respaldo do devido processo legal. Não vai ter invencionice até o momento. As pessoas depois sentam lá, elas surpreendem, elas mudam, também é do jogo, não tem problema nenhum. Mas a princípio vai ser alguém que vai fazer uma defesa um pouco mais contundente do devido processo legal e do direito de defesa. Então isso é um ponto importante, que a Lava Jato definitivamente perde força. Por exemplo, se Moro não tivesse achado que o Bolsonaro fosse indicado agora nesse contexto para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. É outra visão do direito. A de Cássio Nunes é completamente díspare de Sérgio Moro. Eu, pessoalmente, gosto mais da de Cássio Nunes. E você, meu velho? Desculpa, tá muito seco em Goiânia. Deixa eu até beber uma aguinha aqui, porque vocês sabem, né? Vídeo longo, falei muito. Preciso hidratar as cordas vocais. Você, meu velho, qual a sua opinião? O que você acha da indicação de Cássio Nunes? Isso surpreendeu também? Creio que sim, né, cara? A gente acompanha o noticiário, não contava com esse nome, agora com essa indicação de Jair Bolsonaro. Peço para que você deixe seu comentário aqui, porque eu estou respondendo todo mundo. Todo mundo é todo mundo mesmo. A não ser. Se vai 90%, vai. 90% estou respondendo. Uma outra ali que passa batido por motivos aleatórios. Se você chegou até aqui, like, por favor, deixe seu joinha, é muito importante para mim que você interaja, que você manifeste, para que o algoritmo perceba que o público é engajado e faça o vídeo chegar mais longe. Agradeço demais você se puder fazer isso.
Assim como peço para que você ative as notificações para ficar sabendo quando pinta vídeo novo por aqui. E eu repito, vídeo novo é todo dia por aqui. E peço para que você compartilhe aí com seus amigos do universo do direito, colhe opiniões, tudo. Vários textos estão linkados aqui na descrição para você ler, refletir, formar sua opinião, além do que eu disse aqui para você ter a sua leitura, embasar a sua reflexão nos links que eu deixo compartilhado aqui. Peço também, não, já pedi coisa demais. Eu agora alerto você sobre as lives do final de semana. Amanhã, sexta-feira, André Rodrigues, às 9 da noite, aquele papo astralzaço. Certeza que você vai se divertir muito com o André Rodrigues. Sábado, Morgue Coça, aqui no canal, às 9 da noite, sabadão. Sexta às 9, sábado às 9. Beleza? Cara, desculpa, o vídeo hoje foi um pouco longo, é porque tinha muita informação para falar do caso, vocês perceberam que foi muito bem detalhado, porque eu tive esse cuidado de fazer uma boa pesquisa para gravar esse vídeo. Então ficou um pouquinho maior o vídeo aí, peço desculpas, mas é do jogo. Rapaziada, muitíssimo obrigado, um excelente mês de outubro para você, uma excelente quinta-feira e é nóis!